o item 13 do nosso material didático, nós vamos estudar sobre Montuhotep II. É o primeiro Messu, que é como eles chamam, rei na região dele, né? O primeiro Messu, rei em egípcio, após o dilúvio. Antes de Montuhotep II, o Egito teve soberanos em cidades. Montuhotep II será o primeiro a unir e dominar sobre as cidades do Egito. Faraó era um termo grego utilizado na Septuaginta para traduzir Messu. Antes de Montuhotep, a terra de Kemet teve diversos soberanos que começaram a se destacar cerca de 150 anos após o dilúvio. Ou seja, então, cerca de 150 anos depois, a região do Nilo teria agora um novo faraó, um novo rei, um homem que ele governa sobre diversas cidades. Okay? O que explica esses 150 anos sem um rei, sabendo que 150 anos atrás, 200 anos atrás, havia um grande imperador que era Pepe II, tanto que era um homem que se considerava Deus, um homem descendente daqueles homens que construíram grandes pirâmides. A única explicação para esse vazio na história é o dilúvio bíblico. Bom, eu coloquei aí para vocês um artigo na revista super interessante, intitulado Guia do Submundo Egípcio pode ser livro ilustrado mais antigo do mundo. Obra tem 4.000 anos de idade e foi encontrada em um complexo de sarcófagos da vila egípcia de Dair al-Barshan. Okay? Ou seja, 4.000 anos atrás, ele está retratando exatamente esse período, okay? De Montuhotep II. O artigo prossegue. Para além das obras de engenharia faraônicas e de técnicas modernas de agricultura, a civilização egípcia ficou marcada por sua forma única de tratar os mortos. Sarcófagos, múmias e rituais elaborados serviam para garantir a quem batia as botas uma passagem digna. Mas não parava por aí. Os antigos egípcios se preocupavam também com o caminho que a alma do falecido faria após a morte, ou seja, os descendentes de Cã, eles mantiveram a religião antediluviana. Nós vimos que os descendentes de Sete tiveram contato com os descendentes de Caim, e Cã, que vai habitar essa região, ele conhecia essa cultura, ele manteve essa crença, que de uma certa maneira já tinha influenciado os descendentes de Sete, né? Porque eles já inclusive se consideravam divinos, tanto os descendentes de Sete quanto os descendentes de Caim. O artigo prossegue. Essa trajetória está descrita em detalhes no livro dos Dois Caminhos, do inglês Book of the Ways. Trata-se de uma espécie de manual de instruções para que espíritos deixassem o corpo sem vida e chegassem com sucesso a Rostal, o reino de Osíris, deus da morte. Vamos lembrar que Osíris provavelmente é Caim. Falei para vocês, nós estudamos sobre, no caso, Osíris e seu filho Horus, que segundo a crença egípcia, eles teriam fundado o Egito. E a Bíblia diz que Caim fundou uma cidade e colocou nela o nome do seu filho Enoque. Tudo indica que o Horus, filho de Osíris, é Enoque, e Osíris é Caim. O artigo prossegue. Como o nome adianta, havia duas vias principais, por terra e pelo mar, mas nenhuma delas era lá muito tranquila. Para dar um final feliz à sua jornada e conquistar a vida eterna
em um julgamento comandado pelo próprio Osíris, as almas tinham de enfrentar demônios e atravessar anéis de fogo do submundo, como o artigo da revista Super Interessante está descrevendo esse mundo, né? De acordo com os arqueólogos, décadas de escavações só revelaram 25 cópias desse guia mortuário. Em março de 2012, veio à tona o exemplar mais importante da lista. A tal cópia, encontrada em um complexo de sarcófagos na vila egípcia de Dei al-Barshan, data do reinado do faraó Mentuhotep II. Isso quer dizer que ela tem ao menos 4.000 anos. Vamos lembrar, o dilúvio ocorreu cerca de 4.300 anos atrás. E aqui estão dizendo que Mentuhotep seria de 4.000 anos, 4.100 anos, ou seja, ele teria vivido aí 200, 300 anos depois do dilúvio. Eu sempre coloco assim um intervalo, porque como eu disse para vocês, 4.000 anos atrás, 4.300 anos atrás, você tem uma diferença de 100, 200 anos, é normal. O artigo prossegue. O que a elege como o livro ilustrado mais antigo que se tem notícia, superando a marca anterior em pelo menos 40 anos. Os príncipes de Tebas estabeleceram uma linhagem rival de reis, a 11ª dinastia, no Alto Egito, aproximadamente 2134 a.C. Esse período de estresse interno veio ao fim somente quando o rei Mentuhotep II, que seria chamado também de Neb-Repet-Re, de Teba, reunificou todo o Egito em 2030 a.C., conduzindo o Reino Médio propriamente. Ou seja, a partir desse momento, os historiadores eles dizem que começa o chamado Reino Médio no Egito. O Reino Antigo foi aquele reino que acabou nos dias de Pepe II. Não é chamado, eles chamam de Egito Antigo. Eu procuro chamar de terra de Kemet para poder identificar que Egito é um nome que os gregos deram. Naquela época eles chamavam de terra de Kemet. Aí veja, ele coloca aqui que essa unificação ocorreu em 2030 a.C., né? E essa unificação, então, ocorreu aí cerca de 300 anos depois do dilúvio, né? Eu tirei esse artigo, essa parte agora, da Enciclopédia da Bíblia, de Temel Merrin. O comentário prossegue. Mentuhotep II governou a terra de Kemet de 2030 a 2010 a.C., segundo alguns historiadores, né? São sempre datas aproximadas. Mentuhotep adotou o nome Seanktal, aquele que vivifica o coração das duas terras. Proclamado definitivamente rei dos dois Egitos, com o nome Nebepetre, o filho de Ra, o filho do Deus Sol. Ou seja, como aconteceu na Mesopotâmia, que os descendentes de Sem, eles adotaram a religião do mundo antigo, ok? Os descendentes de Cã também adotaram, né? Pelos descendentes de Cã, que habitam na região da terra de Kemet, seria normal, porque nós vemos Cã como o homem que não teme a Deus, ok? E então Mentuhotep, ele é o quê? Ele é um descendente de Cã, talvez bisneto, tataraneto de Cã, já que ele viveu aí, segundo essas datas, cerca de 200 e 300 anos depois do dilúvio.